Questão número 1. Uma patrulha policial é composta por quatro policiais. Que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles, soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos policiais porta uma arma: espingarda, fuzil, pistola e submetralhadora. Também não necessariamente nessa ordem. Fernando dá cobertura ao policial que está na sua frente, que não porta uma submetralhadora. Cláudio, que não é o último da fila, fica numa posição na frente de João, que não está armado de espingarda e não é o segundo da fila. E o terceiro militar da fila está armado de espingarda. Então, aqui nós temos uma questão com bastante proposições, né, na nossa lógica, e vai acabar que a gente vai ganhar esse tipo de questão aqui, melhor organizando ela, né? Então, a gente pode ver também pelas informações que Fernando é o segundo da fila, Cláudio é o terceiro, Ricardo é o primeiro e João porta uma submetralhadora. Então, pode ver que ele tem bastante preocupação com a posição, são três opções, não necessariamente, né? Mas também vamos chamar a atenção de que ele quer também a informação incorreta. Bom, a primeira coisa que vamos fazer, vamos melhor organizar a linha de raciocínio. Eu vou colocar o nome dos militares que aparece aqui, que é Cláudio, Fernando aqui, João e Ricardo. Na sequência, aparece as armas deles, né, que é uma espingarda, um fuzil, uma pistola e uma submetralhadora. Eu também preciso saber a ordem deles, que é 1, 2, 3 e 4. Paralelamente, eu também preciso saber a ordem das armas. Então, também vou repetir a ordem deles aqui embaixo e você já vai entender. A minha ideia aqui é formar uma tabela. Bom, uma tabela para organizar isso aqui tudo. Então, com essa tabela aqui, eu consigo saber a ordem dos militares, assim como a ordem das armas, todos eles fazendo um paralelo. Você já vai entender aqui a organização. E aqui na minha ordem eu só preciso ir até as armas e fecha a minha tabela. E essa parte aqui da tabela que eu estou apagando é aqui que eu vou organizar as minhas ideias conforme eu vou pegando as pistas que eu vou pegando nas afirmações. Então vamos começar lendo a primeira afirmação. A primeira afirmação vai falar que Fernando dá cobertura ao policial que está na sua frente na fila. Então, a primeira coisa que eu vou chegar à conclusão, se Fernando dá cobertura para alguém que está na sua frente, não tem como Fernando ser o primeiro. Então, é falso que Fernando seja o primeiro da fila, né? E que porta uma submetralhadora. Então, eu já tenho que anotar isso daqui. Ó. Então, tem uma submetralhadora e na sequência vem Fernando. Perdão, que foi ao contrário, né? Exatamente. Não, perdão, desculpa. Então, na frente de Fernando, tem alguém que está com uma submetralhadora. Isso aqui vai funcionar como uma peça de quebra-cabeça, tá bom? Vamos guardar ela aqui, que é a nossa anotação. Então, o Fernando dá cobertura ao policial que está na sua frente da fila, então o Fernando não é o primeiro, e que porta uma submetralhadora. Então, ou seja, o militar que está à frente de Fernando está portando uma submetralhadora. Cláudio não é o último da fila. Então, falso que Cláudio seja o último da fila. Pois bem, se Cláudio não é o último da fila, ele fica numa posição na frente de João. Então, mais uma peça do nosso quebra-cabeça, eu sei que Cláudio está na frente de João. Aqui também anotado. Que não está armado de espingarda. Então, também é falso que João esteja armado de espingarda. Se Cláudio está na frente de João, então a gente também consegue chegar à conclusão de que João não tem como ser o primeiro, porque Cláudio está na frente dele. Então, o máximo que João pode ser também é segundo, assim como Fernando, né? Um dos dois vai ter que ficar em segundo. E na frente de João que está armado, e não é o segundo da fila. Perdão. João não está armado de espingarda e não é o segundo da fila. Melhor ainda.
Então, a gente já anulou a possibilidade, ó. Então, João não pode ser o primeiro, porque Cláudio está na frente dele, e também não pode ser o segundo da fila. Então, João só pode ser o terceiro e quarto. Porém, se João ele não pode ser o segundo, então Cláudio não pode ser o primeiro. Por quê? Porque Cláudio está na frente de João. Então, João, para Cláudio ser o primeiro, precisaria que João fosse o segundo. Então, eu já consigo achar minha primeira resposta verdadeira aqui, ó. Ricardo, ele vai ser o primeiro da fila. Então, já tenho condições de começar a organizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, já sei que Ricardo é o primeiro da fila. Bom, é o que eu tenho até agora. Vamos continuar dentro daqui que o exercício vai dizendo. O terceiro militar está armado de espingarda. Então, o terceiro militar está armado de espingarda. Então, aqui também é uma proposição verdadeira. Então, automaticamente, o primeiro, o segundo e o quarto não estão armados de espingarda, isso aqui que eu estou dizendo, e o terceiro não está armado de fuzil, nem de pistola e nem de submetralhadora. Porém, ele acabou de dizer para mim o seguinte, ó, vou até voltar aqui, né? João não está armado de espingarda. Aqui, ó. Bom, se João não está armado de espingarda e a espingarda está em terceiro, então também é falso que João ele esteja em terceiro. Então, João ele está em quarto. Então, já temos mais uma sequência aqui que a gente já consegue montar. Então, João ele é o quarto da fila. Se João é o quarto da fila, Cláudio ele vem logo na frente. Então, seja Cláudio é o terceiro da fila. Então, tá aqui, ó, V. Eu já consigo botar FF e olha só, aparece já mais um V de graça para mim, que é o último também. Então, Fernando é o segundo da fila. Bom, Fernando aqui é uma peça que eu já tenho condições de encaixar. Em Ricardo. Ricardo vai ser o com a submetralhadora. E, claro, né, a espingarda está em terceiro, então está aqui também a espingarda em terceiro. Tenho já condições de botar mais condições aqui verdadeiras. Então, por exemplo, para Ricardo, eu posso botar aqui a submetralhadora. E para Cláudio, eu posso botar a espingarda. Aqui também. Me desculpa. Então, falso aqui, falso aqui, falso aqui, falso aqui, falso, 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 falso e falso. Faltou para mim aqui terminar de organizar as armas. Já temos condições já de pelo menos ler parte do exercício e saber posicionar. Fernando é o segundo militar da fila. Está correto, né? Ele quer a alternativa incorreta, então a letra A está correta. Cláudio é o terceiro militar da fila e porta uma espingarda. Cláudio é o terceiro da fila e porta uma espingarda, está correto. Ricardo é o primeiro militar da fila e porta uma submetralhadora. Ricardo é o primeiro da fila e porta, de fato, uma submetralhadora. E João porta uma submetralhadora. Bom, João não consegui descobrir aqui a arma que porta, mas não importa. Ricardo é que está portando uma submetralhadora. Então, para João, só importa ou é a pistola ou é um fuzil. Porta aqui, eu não preciso perder tempo descobrindo. Eu já descobri, então, a minha alternativa D é a incorreta, né? Até a próxima.